espiritualidade. Um tema bastante significativo nesse tempo difícil que nós vivemos, né? Precisamos cultivar em nós a espiritualidade, porque também estar bem espiritualmente, mentalmente, significa estar bem de saúde de um modo geral. O conceito de saúde vai muito além da saúde do corpo, da saúde física, eu diria, biológica. O conceito de saúde é um bem-estar físico, mental, espiritual. Então, nesse cerne, a espiritualidade, ela vem de encontro às nossas necessidades para assim nos fortalecer, né? Para passar bem esse período de pandemia, sobretudo, né? Mas também de sermos pessoas, eu vou dizer assim, pessoas diferentes, pessoas que carregam dentro de si um pouco desse Deus. Olha que interessante. Ser uma pessoa espiritual é carregar dentro da gente um pouco de Deus. Que quando eu carrego esse Deus dentro de mim, mas eu não deixo ele preso aqui dentro, quando eu dou vazão para esse Deus, através das minhas ações e comportamento, aí eu vou conseguir também levar ao outro essa espiritualidade. O que diz então o Catecismo da Igreja Católica, né? Aqui está ele. Ele vai dizer o seguinte para nós. Nessa parte que eu separei aqui, fala muito sobre a oração do Pai Nosso, né? Porque o Catecismo ele vai assim desvendando a profissão de fé, a oração do Pai Nosso e demais práticas nossas aqui, né? Então veremos o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Bom, segundo o Catecismo da Igreja Católica, o número 2848, tá? Diz assim, ó: não cair em tentação, entre aspas, envolve uma decisão do coração. Olha que interessante. Espiritualidade tem a ver com decisão também. Ninguém pode querer para você as coisas. Ninguém pode decidir no seu lugar. A gente, enquanto ministro ordenado ou catequista, nós não podemos decidir para o outro, pelo outro, no lugar do outro, não. Nós damos dicas aí, conduzimos, direcionamos, né? Mas cabe a cada um decidir se quer ou não seguir o caminho do bem, se quer ou não estar mais próximo aí de Jesus Cristo e de seu reino, né? Onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. Olha que interessante. Ninguém pode servir a dois senhores, Mateus 6, 21 a 24. Se vivemos pelo Espírito, pautemos também nossa conduta. Olha, neste consentimento dado ao Espírito Santo, o Pai nos dá força. As tentações que vos acometeram tiveram medida humana. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados acima de vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de sair dela e a força para suportar. Também no Catecismo da Igreja Católica, agora o número 2684, né? Diz o seguinte: na comunhão dos santos, desenvolveram-se ao longo da história das igrejas diversas espiritualidades. O carisma pessoal de uma testemunha do amor de Deus aos homens pôde ser transmitido como o espírito de Elias e Eliseu.
e a João Batista, para que alguns discípulos tenham parte nesse espírito. Há uma espiritualidade, igualmente, na confluência de outras correntes litúrgicas e teológicas. Pois bem, espiritualidade, então, como força que move a nossa vida, eu diria que é essa força que vem do alto, que está aqui dentro e parte daqui. Então, a espiritualidade seria essa mística que envolve todas as nossas ações. Quando é que nós perdemos nossa espiritualidade? Quando a gente se distancia das coisas do alto, quando a gente se distancia de Deus, consequentemente também a gente se distancia do outro, do irmão, se prende em guetos, em tribos, em grupos fechados, ou pior ainda, se prende dentro de si mesmo. Um dos piores cárceres que existe, uma das piores prisões que podem existir ao ser humano, é essa falta da espiritualidade, é essa falta de Deus, é essa falta da mística que nos envolve. Nós somos seres espirituais, porque viemos do Pai, passamos algum tempo aqui na Terra, nos preparando, eu diria, sim, até, para voltar para esse Pai, voltar de onde viemos. A grande pergunta que permeia toda a humanidade é: de onde eu vim, quem sou, para onde eu vou? Quem sou eu? Eu sou uma obra-prima de Deus, inacabada. De onde eu vim? De Deus. Para onde eu vou voltar depois que morrer? Porque com a morte, a vida não se encerra. De vez em quando se escuta o seguinte ditado: ah, tem jeito para tudo menos para a morte. Não, tem jeito para a morte sim. Qual é o jeito para a morte? É isso aqui, ó. Palavra de Deus, Catecismo da Igreja Católica, participar da Eucaristia, que é o banquete da vida, da ressurreição. Então, levar uma vida, eu vou dizer, uma vida carregada com mística, com sentido, é ter uma vida próxima de Deus. Não fazer as coisas por fazer. Há uma diferença grande quando você ajuda alguém movido pelo amor de Deus. Ajudar alguém movido por essa mística que vem do céu nos leva a não querer ajudar muitas vezes, porque a pessoa precisa de dignidade e precisa caminhar com suas próprias pernas. Então, ajudar alguém de forma materialmente, dar uma assistência material, financeira, no instante de necessidade, deve nos envolver com essa mística, a ponto de que essa ajuda também seja um momento que eu leve a essa pessoa a palavra de Deus, a independência também para essa pessoa, para que ela tenha dignidade e possa buscar com seus próprios meios as suas condições de vida, e assim ela possa também ajudar outra pessoa. Já ao contrário disso, uma ajuda sem levar em conta a mística, sem levar em conta o amor de Deus, pressupõe a dependência daquele que é ajudado, né? Que acontece muito hoje em dias atuais. Então a gente precisa se unir
em torno de uma mística. Qual é a nossa mística? O centro da nossa fé, a Eucaristia. Mas a Eucaristia não pode ser resumida apenas numa hóstia consagrada, num pão consagrado. Claro que é isso também, né? É isso sim. A comunhão, a Sagrada Comunhão, é a presença real de Cristo. Isso não se discute. Pois bem, espiritualidade, então, como força que move a nossa vida, eu diria que é essa força que vem do alto, que está aqui dentro e parte daqui. Então, a espiritualidade seria essa mística que envolve todas as nossas ações. Quando é que nós perdemos nossa espiritualidade? Quando a gente se distancia das coisas do alto, quando a gente se distancia de Deus, consequentemente também a gente se distancia do outro, do irmão, se prende em guetos, em tribos, em grupos fechados, ou pior ainda, se prende dentro de si mesmo. Um dos piores cárceres que existe, uma das piores prisões que podem existir ao ser humano, é essa falta da espiritualidade, é essa falta de Deus, é essa falta da mística que nos envolve. Nós somos seres espirituais, porque viemos do Pai, passamos algum tempo aqui na Terra, nos preparando, eu diria, sim, até, para voltar para esse Pai, voltar de onde viemos. A grande pergunta que permeia toda a humanidade é: de onde eu vim, quem sou, para onde eu vou? Quem sou eu? Eu sou uma obra-prima de Deus, inacabada. De onde eu vim? De Deus. Para onde eu vou voltar depois que morrer? Porque com a morte, a vida não se encerra. De vez em quando se escuta o seguinte ditado: ah, tem jeito para tudo menos para a morte. Não, tem jeito para a morte sim. Qual é o jeito para a morte? É isso aqui, ó. Palavra de Deus, Catecismo da Igreja Católica, participar da Eucaristia, que é o banquete da vida, da ressurreição. Muito bem, estamos aqui para falar sobre espiritualidade. Um tema bastante significativo nesse tempo difícil que nós vivemos, né? Precisamos cultivar em nós a espiritualidade, porque também estar bem espiritualmente, mentalmente, significa estar bem de saúde de um modo geral. O conceito de saúde vai muito além da saúde do corpo, da saúde física, eu diria, biológica. O conceito de saúde é um bem-estar físico, mental, espiritual. Então, nesse cerne, a espiritualidade, ela vem de encontro às nossas necessidades, para assim nos fortalecer, né? Para passar bem esse período de pandemia, sobretudo, né? Mas também de sermos pessoas, eu vou dizer assim, pessoas diferentes, pessoas que carregam dentro de si um pouco desse Deus. Olha que interessante. Ser uma pessoa espiritual é carregar dentro da gente um pouco de Deus. Que quando eu carrego esse Deus dentro de mim, mas eu não deixo ele preso aqui dentro, quando eu dou vazão para esse Deus, através das minhas ações e comportamento,
aí eu vou conseguir também levar ao outro essa espiritualidade. O que diz então o Catecismo da Igreja Católica, né? Aqui está ele. Ele vai dizer o seguinte para nós. Nessa parte que eu separei aqui, fala muito sobre a oração do Pai Nosso, né? Porque o Catecismo ele vai assim desvendando a profissão de fé, a oração do Pai Nosso e demais práticas nossas aqui, né? Então veremos o que diz o Catecismo da Igreja Católica.